Há muito tempo, antes do dilúvio, a Terra era habitada por gigantes, seres conhecidos como Nephilims. Eles eram o resultado da união entre anjos caídos e mulheres mortais, criaturas poderosas e assustadoras, cujos feitos eram narrados em sussurros em vilas isoladas. Mas muitos acreditavam que após o dilúvio, os Nephilims haviam sido completamente exterminados, desaparecendo da face da Terra. Isso até uma expedição arqueológica no deserto de Wadi Rum, no sul da Jordânia, trazer à tona evidências perturbadoras de que eles poderiam estar apenas adormecidos, aguardando o momento certo para retornar. A expedição era liderada pelo renomado arqueólogo Dr. Elias Sarid, um homem obcecado pela lenda dos Nephilims. Seu fascínio começou quando encontrou ainda criança textos apócrifos que mencionavam o surgimento desses seres monstruosos. Ao longo dos anos, Sarid reuniu uma equipe de especialistas para explorar ruínas subterrâneas descobertas nas profundezas do deserto. Ninguém esperava encontrar algo realmente sobrenatural, até que encontraram a cripta. A caverna era fria e um silêncio opressor preenchia o ar. No centro da vasta câmara de pedra, um sarcófago gigantesco estava esculpido em rocha negra, coberto por estranhos símbolos que nenhum dos pesquisadores conseguia decifrar. O ar ali era denso e pesado, como se algo invisível estivesse observando. Contra o bom senso, Sarid ordenou que o sarcófago fosse aberto. Quando a tampa de pedra se ergueu com um estrondo profundo, um cheiro pútrido e antigo invadiu o ambiente. No interior, jazia o que parecia ser o esqueleto de um ser colossal, mais alto e forte que qualquer humano poderia imaginar. Seu crânio, alongado e deformado, tinha um olhar vazio e macabro, como se mesmo na morte ainda observasse as almas dos vivos. A primeira noite após a descoberta foi tranquila, mas um desconforto crescente tomou conta da equipe. Pesadelos começaram a atormentá-los. Eles viam sombras gigantescas movendo-se ao redor da cripta, sussurros em línguas antigas invadindo seus sonhos. Um por um, os pesquisadores começaram a se sentir doentes, com a pele pálida e os olhos fundos, como se algo estivesse sugando suas energias vitais. Mas o pior ainda estava por vir. Na terceira noite, durante uma tempestade violenta, uma das pesquisadoras, a Dr. Leila, desapareceu. Sua barraca estava rasgada de dentro para fora, e havia enormes pegadas na areia. A equipe entrou em pânico, mas Sarid, movido por sua obsessão, recusou-se a abandonar o local. Ele acreditava que os Nephilims estavam prestes a despertar, e que aquilo era o maior achado arqueológico da história da humanidade. Naquela mesma noite, o terror atingiu seu ápice. Gritos ecoaram pela escavação, enquanto algo gigantesco e bestial emergia das sombras. Era uma figura humanoide, com a pele pálida e os olhos brilhando em um tom de vermelho sangue. Era um Nephilim, despertado de seu sono milenar. Com uma força sobre-humana, ele atacou a equipe, esmagando ossos e dilacerando carne com suas enormes mãos. Sarid, em choque, observava impotente enquanto seus colegas eram massacrados. Ele fugiu para a cripta, tentando se esconder, mas sabia que não haveria escapatória. Os textos antigos falavam de como os Nephilim se alimentavam do medo e da vitalidade dos mortais. Ele havia liberado algo que deveria ter permanecido adormecido para sempre. Com uma respiração pesada e a mente à beira da insanidade, Sarid viu o Nephilim se aproximando lentamente. Seus olhos brilhavam na escuridão, e ele sussurrava em uma língua esquecida. Vocês, mortais, pensaram que podiam nos apagar da história? Nós somos o início e o fim. A Terra pertence a nós. No último esforço de sobrevivência, Sarid tentou recitar uma oração, mas as palavras se perdiam em meio ao terror. O Nephilim se agachou diante dele, trazendo sua face monstruosa para mais perto. Com uma voz grave e profunda, ele murmurou: "Seu tempo acabou, humano." Naquele instante, tudo se apagou, e o gigante apareceu morto.